General Mourão, senador Márcio, Plínio Valério, Zequinha, senador Jaime, senador Stilson, deputada Silvia, nosso prefeito daqui. O recado é o seguinte: nós trocamos Dubai por São Félix do Xingu. Não queremos estar em Dubai para discutir o destino e o futuro de vocês. Eu também estava vivendo esse dilema de ir para Dubai ou ficar em São Félix do Xingu. Claro que o ir para Dubai ou ficar em São Félix é metafórico. Eu estou aqui em Altamira, estou dando aula até perto do Natal. Quando eu falei ir para Dubai, é ir em pensamento, né? Me dedicar a analisar a COP aqui no canal. Eu fiz até essa montagem tosca aí que vocês estão vendo do lado da Marina. Falei, já estou em Dubai. Tava pensando em Dubai, né? E fiz essa montagem para representar essa situação. E teve gente que achou que eu estava de fato fisicamente ali em Dubai. Não. Tô aqui em Altamira, mas pensando muito em Dubai. Isso porque eu tenho dedicado a atenção nos meus últimos dias à análise da invasão da terra indígena Piteréia, do trabalho de desintrusão, que fico muito feliz, né, que o governo Lula esteja levando adiante. E aconteceu essa audiência pública em São Félix do Xingu de vários representantes do Senado, incluindo o senador Mourão, que estão lá incitando o crime. Eles estão incitando a invasão daquela terra indígena homologada. E terra indígena homologada não pode ser questionada. Eles estão incitando o questionamento e incentivando aquelas pessoas a não saírem, não atenderem a ordem legal de deixar aquela terra indígena. Então é um grupo de bandidos, senadores bandidos que deveriam estar sendo processados. Mas eu vou falar hoje sobre a COP, sobre Dubai. E então por que eu começo com a fala desse senador Plínio Valério, né, o bandidão do Amazonas, que tenta dar uma de bom moço, mas que fala as maiores atrocidades na CPI das ONGs? Porque ele começa assim, né? Nós estamos em São Félix do Xingu e não em Dubai. É claro que ele não está em Dubai. O que ele vai fazer em Dubai? Né? Existe até uma discussão se o Brasil é mocinho ou vilão no contexto das mudanças climáticas de Dubai, nesse momento exatamente, né? É claro que sob o governo Bolsonaro nós éramos vilão, mas agora no governo Lula, o que nós somos? Essa é a grande discussão. Agora, Plínio Valério, senador Mourão, aquele Márcio Bittar, a Silvia Wayampi, toda essa turma da CPI das ONGs é definitivamente vilão naquele contexto, porque, para começar, eles negam a existência das mudanças climáticas. Eles dizem que é tudo uma grande invenção internacional para impedir o desenvolvimento do Brasil. E, enfim, defendem invasão de terra indígena, defendem garimpo, defendem tudo que há de ruim, obra com alto potencial de destruição ambiental. Então, por que ele diz que preferiu estar em São Félix do Xingu enquanto poderia estar em Dubai? Claro que ele não estaria em Dubai. Ele ia fazer o que lá? Só se for para ser vaiado. Mas o que eu posso fazer aqui a partir de Altamira, na verdade, que é o município vizinho de São Félix do Xingu? Qual pode ser minha contribuição para a discussão da questão climática? Eu estou aqui dentro do Igarapé-Ambé, nessa planície completamente impactada pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, e é uma planície que emite muito carbono. Hoje, nesse exato momento, o Xingu está num nível tão baixo que Belo Monte não está gerando energia nenhuma. A energia que dizem que é energia limpa, energia das hidrelétricas, né?
porque fala-se muito em combustíveis fósseis em Dubai, mas no Brasil a questão climática tem muito mais a ver com a preservação da floresta e também muito a ver com os impactos dessa nossa energia hidrelétrica, que é chamada de limpa, mas não é. Por que a energia das hidrelétricas não é limpa? Para, Douglas! Em primeiro lugar, porque uma usina como Belo Monte causou imensos desmatamentos aqui na região do Xingu. A gente teve uma chuvinha, duas chuvas nos últimos dias, então a quantidade de fumaça aqui no horizonte diminuiu bastante, mas esse ano queimou muito, mas muito mesmo. Mas alguém pode dizer que isso não é consequência da hidrelétrica, que isso é falta de irresponsabilidade dos governos locais, etc. Então vamos falar da contribuição de Belo Monte para o aquecimento global, contribuição direta. A gente está aqui numa planície que está exposta porque o rio Xingu está no seu nível mínimo e nesse momento está crescendo uma grande quantidade de capim aqui nesse solo. Dentro de alguns meses o rio Xingu deve subir um bocado e esse capim que cresceu aqui absorvendo gás carbônico da atmosfera vai apodrecer e vai gerar metano. Então, o que acontece é que Belo Monte é uma fábrica de conversão de CO2 em metano. E o metano é 2 dezenas de vezes mais poderoso do ponto de vista de piorar o efeito estufa do que o gás carbônico. Então, as hidrelétricas não são energia limpa. É importante ressaltar isso porque no contexto da COP a gente vê toda hora na Globo News o pessoal falando bobagem, dizendo que a energia hidrelétrica é limpa. Vamos dar uma olhada. No caso do Brasil, nós temos uma matriz relativamente limpa, porque muito baseada em hidrelétricas. Pois é, Demétrio, não é. Hidrelétrica não é energia limpa. Ela é suja porque emite muito carbono para construir. Ela é suja porque causa muito desmatamento na Amazônia. Ela é suja porque ela converte gás carbônico em metano. E ela é suja também, não literalmente, metaforicamente, porque, por exemplo, a construção da hidrelétrica de Belo Monte envolveu a instalação de cabarés, de bordéis, onde tinha crianças se prostituindo. Então isso não é carbono emitido, mas isso também é sujeira. Então não tem nada de limpo nas hidrelétricas. E estamos avançando, o que é bom, na energia solar e na energia eólica. Entretanto, esse avanço será sempre insuficiente diante das necessidades de curto e médio prazo. É importante observar que as fontes solar e eólica são tão volúveis quanto o namoro de adolescentes, porque o sol e o vento variam muito. Em média, as centrais eólicas só produzem cerca de 40% da sua capacidade nominal, porque... Ai, Demétrio, olha só que piada. Então a eólica e a solar é que nem namoro de adolescente. Vai ver como é que tá Belo Monte agora, com o Xingu completamente parado. É namoro de velho, não rola nada, não roda uma turbina. 40% em média da capacidade instalada, quem dera Belo Monte fosse assim. Os ventos oscilam. E a energia solar só produz 25% da sua capacidade nuclear, da capacidade nominal. Porque o sol... Você viu o tropeço dele? Só produz tanto por cento da sua capacidade nuclear nominal, porque ele já está com o nuclear na ponta da língua, No fim das contas, essa conversa toda é para fazer a defesa da energia nuclear. Vamos lá. O sol oscila. Então é preciso ter uma fonte de energia permanente como backup dessas fontes e também para complementá-las. O Brasil tende a carbonizar cada vez mais a sua matriz energética, tornando-a menos limpa nas próximas décadas, se não fizer investimentos em centrais nucleares. Porque o aumento do consumo de energia no país, que anda junto com o desenvolvimento econômico... Então, aí está um erro, O desenvolvimento econômico não precisa ir junto com o aumento do consumo de energia. Você vê que a energia de Belo Monte ela é usada muito para processar minerais,
para indústrias eletrointensivas que não são desenvolvimento econômico. Faz com que a gente exporte alumínio, por exemplo. Então você pode ter desenvolvimento econômico com diminuição do consumo de energia. A gente não precisa ser um grande exportador de commodities, né? Então depende do que você chama de desenvolvimento econômico. Se você está falando em melhoria da qualidade de vida da população, aumento da igualdade social, a gente precisa de mais industrialização, né? E é claro que industrialização exige energia, é evidente, mas você não precisa estar usando a energia para converter bauxita em alumínio, que consome muita coisa, e outras coisas eletrointensivas, né? Então a gente pode acrescentar trabalho humano nessas commodities que a gente exporta e exportar produtos com mais valor agregado e com menor gasto energético. Então a gente não precisa necessariamente sempre aumentar o consumo de energia, porque não existe solução para a questão energética, não existe solução mágica. Você está sugerindo a energia nuclear? Dá uma olhada no que o agro está fazendo com os agrotóxicos aí ao longo do Brasil inteiro. Estão contaminando a gente com veneno o tempo todo. Você acha que uma indústria nuclear em grande escala atendendo às necessidades energéticas do Brasil, também não vai terminar contaminando a gente com radioatividade? Claro que vai, porque é o padrão, né? O nosso padrão de desenvolvimento é esse, desenvolvimento entre aspas, né? É contaminar o povo que se dane, por isso que tá cheio de veneno aí para tudo que é lado. E daqui a pouco, se seguir a ideia do Demétrio, daqui a pouco tá cheio de radioatividade também, lixo tóxico, nuclear. Não será garantido por solares e eólicas apenas. Mas o governo não fala nisso, porque Marina Silva também participa do tabu antinuclear. Vamos aproveitar que a gente já está na Globo News e vamos ver um outro vídeo da Sandra Coutinho falando sobre uma outra questão importante dessa COP, que é essa entrada bizarra do Brasil na OPEP+. É contraditório, né? O presidente Lula deixou muito claro na COP27, no Egito, que o Brasil ia cobrar que os outros países fizessem o que o Brasil queria fazer. O Brasil queria reduzir o desmatamento e o Brasil queria mostrar para todo mundo, como sempre é de fato o nosso melhor argumento, tem a matriz energética uma das mais limpas do mundo. Não é limpa. Energia hidrelétrica não é limpa. Quantas vezes eles repetirem, eu vou estar repetindo isso aqui. Só que não adianta, você pode falar o quanto você quiser, porque já está na linha editorial da Globo News dizer que a energia hidrelétrica é limpa. Então, você pode... Não sou eu que estou falando, são grandes cientistas, né? Philip Fernside, é o pessoal do clima, né? Energia hidrelétrica na Amazônia não é limpa. Emite carbono e causa muita destruição. Então, esses dois pontos favoráveis para o Brasil, não é que esses dois pontos sejam anulados pela entrada nesse grupo OPEP+. O problema do grupo da OPEP em si é que é um cartel. É um cartel que faz o quê? Combina preço, combina quanta produção vai disponibilizar para o mercado externo para poder controlar sempre o preço do petróleo. Às vezes isso vai de acordo... Podem ser medidas que ajudam o Brasil, às vezes podem ser medidas que atrapalham o Brasil. Então, eu acho que é uma questão de coerência. O Brasil tem uma matriz energética limpa, mas... Olha só! O Brasil está querendo fazer uma transição séria com o hidrogênio verde, uma série de medidas, carros elétricos, etc, etc. Para que vai entrar na OPEP? A OPEP é um cartel que controla o preço do petróleo. Se a gente está querendo virar a página do combustível fóssil, eu não sei se é bom negócio e acho que acaba mandando para o mundo uma mensagem confusa. Afinal, a matriz energética limpa, afinal está no clube da OPEP. Não, vamos manter a coerência, né? Realmente, o Brasil, querendo ser uma liderança do combate às mudanças climáticas, entrar na OPEP, não faz o menor sentido. Realmente, Lula dizendo que o Brasil vai entrar na OPEP+, para convencer os países
que estão lá dentro a deixar de usar petróleo, parece a história da mocinha que diz que entrou na zona para convencer as colegas a abandonar a prostituição. É óbvio que Lula está sendo cooptado pelos grandes produtores de petróleo. Eles não são bestas, eles sabem que vai ter uma COP no Brasil logo mais e que é importantíssimo ter Lula do lado deles. Do mesmo jeito que eles corromperam o Bolsonaro, né? Quem conhece Bolsonaro, os árabes não são bestas. Eles são bem informados, eles sabem que Bolsonaro sempre visou enriquecimento pessoal. Então encheram ele de cavalo de ouro, relógio de ouro, joia, e ele entregou o que eles queriam. Lula não é corrupto. Lula não visa enriquecimento pessoal, mas Lula é doido por petróleo, né? Então eles querem conquistar o Lula botando o Lula dentro da OPEP. É o Lula que construiu o Belo Monte, é a mesma pessoa, as pessoas não mudam assim não. Lula é encantado por grandes obras e encantado por... Ele quer ser uma espécie de Getúlio Vargas, só que ele está um pouco atrasado nessa questão. A ciência e a realidade nos mostram que desta vez a conta chegou antes. O planeta já não espera para cobrar a próxima geração. Aí começam os grandes discursos de Lula, né? Como eu queria que esse Lula que discursa no exterior fosse o mesmo Lula que trabalha aqui dentro do Brasil. A ciência também mostra, Lula, que não dá para asfaltar a BR-319 e construir a Ferrogrão, ligando o norte do Mato Grosso ao Rio Tapajós, cortando a Amazônia em dois, né? Você vai cortar a Amazônia em duas vezes ali, a Ferrogrão entre o Amazonas e o Pará e a BR-319... ali levando o arco do desmatamento para a região de Manaus. Não tem como fazer isso sem acabar com a floresta amazônica, né? Então, você é muito bonito na hora de fazer discursos, mas você não fala com ênfase que nós não vamos permitir a construção da Ferrogrão e da BR-319 durante o seu governo. E o senhor poderia fazer. Então, possivelmente, você é a pessoa que mais bem poderia fazer pelo clima do planeta, mas não faz, né? Só faz esses grandes discursos. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas. Por isso que o senhor fez uma meta tão distante de zerar o desmatamento da Amazônia, né? Zerar até 2030. Cara, a gente ainda está em 2023. A Amazônia não aguenta mais 7 anos de desmatamento, né? Podia fazer uma meta de zerar o desmatamento da Amazônia em 2024, ou então em 2025 talvez, mas não em 2030, né? Do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas. Quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. E o Brasil, quanto é que está gastando com o Exército que não faz nada? Aliás, o Exército que não foi nem investigado decentemente devido aos crimes da pandemia. E agora tem esse plano que eles querem 2% do PIB na Constituição, né? A gente não consegue nem enquadrar o Exército para ajudar a livrar a terra indígena Yanomami lá em Roraima, que só está invadida dessa forma, e a gente não consegue resolver a questão dos garimpeiros porque existe a conivência do Exército. Tá? Então o senhor tem que chegar lá em Roraima e botar aquele exército para tirar aqueles garimpeiros, investigar todos os militares ali de Roraima que estão envolvidos com o garimpo e puni-los, expulsá-los e prendê-los. A gente não consegue fazer isso. Agora vem falar de mísseis, de não sei o quê. É fácil falar dos países dos outros, né? Vamos resolver a nossa situação aqui também. Não que o senhor esteja errado. Tá certo mesmo. O mundo tem que investir menos em armas e mais no combate à mudança climática e mais no combate à fome. Mas e aqui no Brasil, que os militares estão tranquilíssimos, fazendo o que querem? E as terras indígenas invadidas, com a conivência deles? E pela primeira vez, a floresta viesse falar por si só. E eu não poderia utilizar a palavra sobre a floresta se eu tenho no meu governo uma pessoa da floresta. A Marina nasceu na floresta, se alfabetizou
aos 16 anos. Eu acho que é justo que, para falar da floresta, ao invés de falar o presidente que é do estado, que não é da floresta, a gente tenha que ouvir ela, que é a responsável pelo sucesso da política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil. E Lula, não adianta ficar abraçando a Marina, se emocionando, porque você já deu uma olhadinha na CPI das ONGs? Você viu o que estão falando de Marina lá em São Félix do Xingu? Ela está sendo massacrada por defender o processo de licenciamento correto para a BR-319 e para Ferrogrão. Ela está sendo atacada de todas as formas. Por que você não se manifesta claramente contra essas grandes obras destrutivas e tira um pouco do peso das costas da Marina? E outra coisa, você fala em sucesso do combate ao desmatamento. Essa redução de quase 50% do desmatamento só foi possível porque acabou de sair o governo do bandido do Bolsonaro, que é a pior pessoa possível para cuidar da Amazônia e do meio ambiente. Então você conseguiu baixar o desmatamento para o nível pré-Bolsonaro. Bolsonaro saiu, ele era o bode da sala, né? Então o bode da sala saiu, mas não significa que a sala tá bacana, que a sala tá arrumada. Você reduziu para o nível pré-Bolsonaro, que está longe de ser satisfatório. Então vamos falar em sucesso do combate ao desmatamento? Na hora que a gente tiver uma redução de 80%, que nem a gente teve da outra vez, na hora que a gente parar o desmatamento, né, que você jogou lá para 2030 a meta. Essa é uma arte que meu amigo Bruno Brezenski fez dos incêndios que aconteceram desde 20 de novembro até 1º de dezembro no Brasil. Dá uma olhada ali na costa equatorial. O Brasil está pegando fogo. O Brasil queimou muito, a Amazônia queimou muito esse ano, a situação gravíssima. E as pessoas estão mais ou menos tranquilas, comemorando porque está melhor do que no governo do bandido do Bolsonaro. Mas está melhor do que Bolsonaro não significa muita coisa. Até os bolsominions estão reparando que antigamente a gente ficava, em anos anteriores, ficava todo mundo chocado com as queimadas da Amazônia e agora está todo mundo tranquilo, passando pano, né? Então quando as coisas não acontecem como gostaríamos que acontecesse, por exemplo, tem terras indígenas prontas para serem homologadas, esperando apenas a assinatura do ministro da Casa Civil e não estão sendo assinadas. E Lula foi cobrado quanto a isso na COP. Recomendo muito que leiam o Twitter de Cláudia Antunes, jornalista da Sumaúma em Dubai. Ela escreveu: no encontro hoje aqui na COP28 com cerca de 130 representantes da sociedade civil, Lula foi muito cobrado sobre demarcações indígenas e quilombolas e indicações para o STF, mas quis reverter o jogo e fez uma cobrança para que as pessoas se organizem para eleger um Congresso menos conservador e impedir a volta da extrema-direita ao poder. Ele disse: viram o que aconteceu na Argentina? E vamos tomar cuidado para que não aconteça nos Estados Unidos outra vez. O Lula às vezes é meio megalomaníaco, ele vai tomar cuidado para não ter um resultado que o desagrade nas eleições americanas? Olha, essa história do Congresso Conservador não pode ser usada como muleta para qualquer coisa que Lula faça para agradar a direita. Não é possível. Ele sabe da dificuldade de eleger um Congresso mais esquerdista no Brasil, né? Ele sabe, e todo mundo sabe, por isso que a gente não quer passar para um regime parlamentarista, porque o Congresso é dominado pelos rincões, é dominado pela extrema-direita. E Lula sabe que a Amazônia não tem tempo para que a gente espere ter um Congresso mais progressista, né? Para usar o termo da moda, para aí então lutar contra essas grandes obras e demarcar as terras indígenas e preservar a Amazônia. Isso aí é conversa para boi dormir, não dá para cair nisso não, viu? Eu ainda perguntei no Twitter: que parâmetros vocês vão usar para decidir se a COP foi um sucesso ou um fracasso?
Léo Cruz já condenou de início, disse que se foi em Dubai já foi um fracasso. Outro me respondeu a mesma coisa de outra forma, com a cara desse príncipe saudita rindo. Paulino José Soares escreveu: se o presidente da COP é CEO de uma companhia de petróleo e tenta usar o evento para vender petróleo, já começou fracassada. Sandra Quadros preferiu deixar uma possibilidade em aberto. Ela disse: acordos para redução da produção de petróleo e gás. Sem isso, é um fracasso. Com acordos de aumento de produção e negócios, como denunciou a CNN, beira a perversidade. Correto. Aí eu volto para Cláudia Antunes da Sumaúma, que disse que a questão é se alguma referência a phase out, phase out, que é a diminuição do consumo de petróleo, vai ser incluída no Balanço Global, o documento que vai guiar as duas COPs seguintes. Aliás, falando na Cláudia, recomendo muito o artigo dela, O Fim do Petróleo, de Getúlio a Lula 3, o Brasil se atrasa outra vez, publicado na Sumaúma, que é o nosso melhor veículo de divulgação e debate da questão ambiental. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.